vamos lá. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha só, eu queria ler só o iniciozinho dessa passagem nessa Bíblia aqui, a Mensagem, que é uma Bíblia que tem uma revelação, que tem uma tradução tão esclarecedora. E esse comecinho dela, ela diz assim, vou ler só o comecinho. A seguir, o mesmo livro, capítulo, versículo, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Eu achei interessante isso aqui. Era a hora da prova. E o diabo é quem ia testá-lo. Tudo não passava de apenas um teste. Antes do Senhor Jesus ser levado para o deserto, né, versículos antes, ali no capítulo 3, mostra que Jesus foi batizado nas águas pelo João Batista. E após ser batizado nas águas, diz que o céu se abriu e uma luz com pombas, como é que diz aqui? Deixa eu ler aqui direitinho para vocês. Eis que o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado. A paz, Creuza Souza. Boa noite, Rosa Nascimento. Deus abençoe vocês. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus tinha acabado de ser batizado, ter descido as águas, foi batizado pelo João Batista. Viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, veio, né, como em forma de pomba. Ele ouviu a voz do céu, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado em quem me compraz. Ele tinha acabado de passar por isso, acabado de ser batizado, acabado de ouvir a voz de Deus, e após isso ele foi levado. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, no versículo 1, que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Espírito, se você reparar aí na sua Bíblia, esse Espírito está com letra maiúscula. A letra E é letra maiúscula. A gente aprende que quando está escrito Espírito com a letra maiúscula, significa que esse Espírito é o Espírito de Deus. É o próprio Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Jesus não foi levado pelo inimigo para o deserto. Jesus não foi levado por ninguém a não ser o Espírito de Deus.
E às vezes nós passamos por situações, a gente passa por desertos na nossa vida e tudo a gente atribui ao diabo. Não é assim? Quando começa a tribulação, começa a coisa ruim acontecer, a gente já começa a mandar fogo no Satanás. Amém, a gente tem que mandar fogo mesmo. Mas a Bíblia esclarece aqui, a Bíblia nos mostra aqui, que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto. E a gente leu aqui na Bíblia a mensagem que tudo aquilo foi para testá-lo. Que essa passagem dele ao deserto foi para testá-lo, foi para prová-lo. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que servir a Deus, ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito Santo, não nos imuniza de passar por desertos na vida. Não nos deixa livre de passar por situações difíceis, não nos deixa livre de passar por turbulências na vida. Nós passamos por desertos, sim, mesmo servindo a Deus. Você já deve ter visto, né? Hoje em dia não se vê tanto, eu particularmente, faz tempo que não vejo, mas inicialmente, antes de eu me converter, né? Ou bem no meu iniciozinho de conversão, quando eu passava pela frente de algumas igrejas, sempre tinha aquelas faixas enormes dizendo: pare de sofrer, entre nessa igreja e pare de sofrer. Entre nessa igreja que tudo, né, de bom vai acontecer na sua vida. Acontece muita coisa boa, realmente. Mas parar de sofrer 100%? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, irmãos. No mundo nós teremos aflições. Nós vamos parar de sofrer, sim, na mão do diabo, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Passar por uma luta, por uma dificuldade, passar pelo deserto com Cristo é muito mais fácil do que passar sozinho, passar sem Deus, passar sem a direção do Senhor, passar sem o Espírito Santo. Não é verdade? E aqui, Jesus foi levado pelo próprio Deus, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto, para testá-lo, para prová-lo. Ele precisava passar por certas situações para que o coração dele fosse provado em Deus, para que o caráter dele fosse moldado em Deus, para que a fé nele, a confiança dele em Deus fosse testada. E é necessário a gente passar por certo tipo de situações, porque é aí que a gente prova onde está a nossa fé. É aí que a gente prova onde está a nossa confiança. E passar por situações difíceis não significa que Deus não te ama. Não significa que você está sozinho. Jesus tinha acabado de ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Jesus tinha acabado de ouvir isso. A dúvida podia vir no coração, né, dele. Poxa, eu acabei de ouvir de Deus que ele me ama, que ele tem alegria em mim e ele me conduz para o deserto. Ele podia ter sido tomado por uma dúvida naquele momento, mas ele não foi tomado por dúvida nenhuma. Ele tinha certeza, ele tinha plena convicção de que ele era amado sim por Deus e que aquilo tudo que ele estava, por aquele deserto que ele ia passar, ele não ia passar sozinho. Deus ia passar com ele, Deus estaria com ele naquele período. E tem muita gente que fica questionando isso. Deus não me ama, não. Estou passando por uma luta tão grande, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. E aí começa a duvidar do amor de Deus. Por que eu estou passando isso? Por isso? Se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Irmãos, Deus te ama sim. E existe um detalhe. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser provado. Isso aqui era um propósito, Deus tinha um propósito nesse deserto que Jesus ia passar. Mas nem sempre nós somos conduzidos pelo deserto, pelo Espírito de Deus. Às vezes as dificuldades que nós estamos passando na nossa vida é colheita daquilo que a gente plantou. Então a gente precisa ter discernimento no Senhor. Por que eu estou passando por isso? Você já passou por prova que você parou para pensar? Por que eu estou passando por isso? Deus tem propósito em tudo que Ele faz na nossa vida. E às vezes Ele mesmo nos conduz
a um certo deserto para sermos provados. Ele nos permite passar por certos desertos para sermos provados, para sermos testados, para aprender a confiar no Senhor, para se apegar com o Senhor. Mas às vezes o deserto que você está passando é colheita daquilo que você plantou. Então, se você não está gostando daquilo que você está colhendo, mude as suas plantações. Que tipo de semente você está lançando aí no meio do teu caminho? Que tipo de semente você está plantando, jogando na terra, jogando nessa terra, jogando nesse mundo que nós estamos vivendo? Toma cuidado. Toma cuidado para não jogar sementes erradas, para não jogar sementes impuras, para não jogar sementes malditas, porque é isso que você vai colher. Não foi o caso de Jesus. Boa noite, Juliana. Não foi o caso de Jesus. Boa noite, Ivani. Jesus estava passando por aquele deserto, conduzido pelo Espírito de Deus, para ser testado, para ser provado, mas para ser aprovado no final das contas. Deus queria que Jesus amadurecesse. E às vezes é o mesmo você como pai, você como mãe, você que tem filho, você vai se identificar. Eu como mãe, eu fico vendo os meus filhos, né? Esse mundo do jeito que tá, do jeito que anda as coisas nesse mundo. A gente não quer que os nossos filhos passem por dores, a gente não quer que os nossos filhos passem por perseguições, a gente não quer que os nossos filhos sofram, não é verdade? Boa noite, Ney Lopes. Nós não queremos o sofrimento dos nossos filhos, mas às vezes é necessário eles passarem por certas situações para adquirirem experiências, lições que eles vão levar para a vida toda. E com tudo isso que eles vão passar, eles vão amadurecer. Entende o porquê que às vezes é necessário que nós sejamos conduzidos ao deserto, que nós sejamos conduzidos a um caminho difícil? Entende por que Deus permite que passemos por certas situações? Não é porque Ele é mau, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele nos abandonou, não é por isso. Mas é porque Ele quer moldar o nosso caráter nele. Ele quer nos fazer confiar nele. Ele quer que tenhamos experiências e lições que a gente possa levar para a vida e ajudar outras pessoas que não têm acesso a Deus, que não conhecem a Deus. Com as nossas lições, com as nossas experiências, quantas pessoas você talvez já não ajudou com as suas próprias experiências? Não é verdade? Eu já atendi várias pessoas em que passaram por situações parecidas que a minha, e eu falava, olha, eu já passei por isso, já passei por aquilo outro, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fui por esse caminho, eu fiz dessa forma, e com a minha experiência, com as lições que eu tirei da minha vida, eu pude ajudar outras pessoas. Eu amadureci, eu cresci, eu aprendi e eu pude ajudar outras pessoas. Principalmente aquelas que não conheciam a Deus, que não conhecem a Deus. As tuas experiências ajudam outras pessoas. As tuas experiências, as lições que você passa por essa vida, as dificuldades que você passa por essa vida, te amadurece, te fortalece, te traz sabedoria, entendimento para você ajudar outras pessoas. Então é necessário, eu não quero que os meus filhos sofram, eu não quero que os meus filhos passem por dificuldade, né? Eu não quero nada disso para eles. E o que eu puder fazer para evitar com que a dor e o sofrimento venha contra eles, o que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. Mas tem situações que é necessário eles passarem. Porque foi necessário eu passar e eu aprendi com tudo que eu passei. Então é necessário que todos passem. E é mais ou menos isso que Deus quer nos ensinar com isso, com essa experiência de Jesus, né? Jesus foi conduzido pelo deserto. Nós estamos passando por um período de deserto, né? Por um período difícil. E eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está com você. Eu creio que Deus está com todos nós nesse período de deserto, nesse período difícil. Quem crê aí? Quem crê? Quem crê, levanta a mãozinha aí, bota o bonequinho aí. Eu creio.
Deus está comigo, Deus está com você, Ele não nos abandonou, nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas e Ele me ama, Ele te ama. Não é porque você está passando por um período difícil que você vai duvidar do amor de Deus. Não duvide do amor de Deus. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Em nome do Senhor Jesus. E Ele não nos abandonou. Você não está sozinho. Ele está comigo, Ele está com você. Em nome de Jesus. Então já li aqui, ó, quem conduziu. Então algumas provas na vida são exatamente para que sejamos moldados. Nós passamos por situações na vida exatamente para que sejamos moldados, para que sejamos transformados, para o nosso amadurecimento. É por isso que nós passamos por certas provas. Como passar por essas provas? Como Jesus passou por essas provas? Como Ele venceu essas provas? Se você continuar lendo aqui, após Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. O primeiro passo que eu aprendo com Jesus aqui. Irmãos, a gente tem que jejuar. A gente precisa se consagrar. A gente precisa estar ligadinho com o Senhor. Como é que a gente vai vencer o inimigo se a gente não tiver a palavra de Deus? Jesus venceu tudo isso primeiramente porque Ele jejuou, Ele se consagrou, Ele se separou, Ele entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele e Ele se preparou para esse propósito. Jesus era um menino interessado pela palavra de Deus. Boa noite, Ellen, Juan. Cheguei aqui por acaso agora, então fica comigo. Seja bem-vinda. Jesus, ele se preparou para o ministério dele. Ele era uma pessoa que vivia ligada com Deus, era uma pessoa de oração. Se a gente buscar aqui pela palavra, Jesus estava sempre orando. Jesus estava desde menino. Quando ele foi esquecido, eu já preguei até essa mensagem numa live aqui, quando ele foi esquecido por Maria e José, ele foi esquecido dentro do templo. E Maria e José, quando voltaram para buscar Jesus, falam: menino, por que você está aqui? O que você fez com a gente? Jesus falou: vocês não entendem que o que me interessa é se ocupar com as coisas de Deus, é me ocupar com as coisas do meu Pai. Jesus se interessou desde o início em se ocupar com as coisas de Deus, em aprender com as coisas de Deus. Ele jejuava, ele se consagrava, ele buscava se revestir da palavra de Deus. Ele passou por essa situação, ele passou por esse deserto com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a maior arma que ele usou. E é incrível saber que tem muitos cristãos que não têm essa preocupação de aprender com a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz que os demônios conhecem a Deus, eles creem e estremecem. Em Tiago 2, se eu não me engano, está escrito que os demônios creem e estremecem. Eles conhecem a palavra de Deus, tanto que o diabo aqui ele tentou Jesus com a palavra. Ele mostrava aquilo que seria prazeroso aos olhos de Jesus e como se entregava aquilo para ele com a palavra de Deus. Como se aquilo fosse, não, isso aqui é a palavra de Deus, você pode fazer. Boa noite, Kênia. Jesus jejuando com fome, o diabo veio e pegou as pedras e falou: transforma essas pedras em pães, mata a tua fome, porque você tem poder para isso, foi dado poder, Deus deu poder para você para isso. Ele usou a palavra para tentar Jesus, mas Jesus rebateu como? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que o diabo apresentava para Jesus pela palavra, Jesus rebatia com a palavra. E às vezes nós nos perdemos e nos enganamos com algumas situações que aos olhos do homem mas a palavra de Deus diz que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu vou fazer, tá na palavra. Mas se a gente não tiver ligadinho com o Senhor, a gente pode se enganar e cair. O diabo pode nos tentar e nos fazer tropeçar.
Se você não tiver ligado com Deus e não tiver afiado na palavra de Deus, você pode ser enganado pelo inimigo, disfarçado de uma coisa boa, sabe? Disfarçado da palavra de Deus. Aquela coisa que parece ser, não é de Deus isso aqui, é de Deus isso aqui. Se você não tiver ligadinha com Deus, com o Espírito Santo, você pode se enganar e pode cair na cilada, na armadilha do inimigo. Jesus se revestia da palavra de Deus. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, como é que a gente tem que se revestir. Vamos rapidinho, deixa marcado aqui, você que abriu a sua Bíblia, deixa marcado aqui em Mateus 4, vamos rapidinho para Efésios 6. Em nome de Jesus, abre sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Eu quero ler com vocês a partir do verso 10. Do 10 ao 17. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar com a palavra de Deus afiada, na ponta da língua. Porque o diabo conhece a palavra de Deus, irmãos. E se a gente não vigiar, a gente pode ser enganado pelo inimigo, achando que é Deus que está falando com a gente, mas que na verdade é uma cilada do inimigo. Então a gente tem que estar ligado com o Senhor. O fato de Jesus ter tido esse discernimento é por quê? Porque ele, além de ter a palavra, ele tinha a palavra na ponta da língua, ele tinha a palavra no seu coração, mas o fato dele também jejuar, se consagrar, fazia com que ele tivesse ligado, conectado com Deus diretamente. E com isso ele não era enganado. Deus dava discernimento para ele. Então a gente adquire entendimento, sabedoria da palavra, estudando ela, mas a gente se conecta com o Senhor, fica sensível à voz do Senhor, jejuando, se consagrando, buscando a presença de Deus. Então a gente tem que unir o jejum, a consagração, junto ao estudo da palavra, ao aprofundamento no conhecimento da palavra. Amém? Vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Boa noite, irmão Nelson. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só como é que a gente tem que se revestir. Olha só como é que a gente tem que se preparar. Olha só como o inimigo vai fugir quando a gente praticar isso aqui, ó. Quando a gente praticar isso aqui. Eu vou ler para vocês essa passagem também aqui rapidinho na Bíblia, a mensagem, porque eu gostei essa tradução também, ela abre bem o nosso entendimento. Efésios capítulo 6. Vou ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, tá? Só numa tradução diferente. Olha que linda essa palavra aqui na tradução dessa Bíblia aqui, a mensagem. Diz assim, ó: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes também. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material, oh glória!
vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Como é que a gente sobrevive às ciladas? Como é que a gente resiste o inimigo? Como é que a gente não cai nas armadilhas do inimigo? Usando as armas que o Senhor providenciou para nós, armas eficazes. São as melhores armas, feitas com o melhor material. Diz mais, não se trata de um jogo com amigos de fim de semana, nem uma diversão esquecida em poucas horas. Não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira não. A batalha que nós temos que travar aqui contra o inimigo não é brincadeira não. Boa noite, Wallace. Ele diz aqui, ó, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Não é aquela coisa, não é aquela brincadeira para ver quem perde e tal, e no fim das contas tá todo mundo bem, tá todo mundo ganhando. Não é uma brincadeira, não. A Bíblia diz aqui, ó, cadê? Não é uma diversão que a gente esquece em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Olha só aqui. É uma guerra permanente, irmãos. É uma guerra permanente. Todos os dias nós vencemos, nós derrubamos um gigante, nós matamos um leão, nós destruímos o urso. Todo dia é uma guerra, todo dia é uma batalha. Mas todo dia uma nova chance de vitória. Todo dia uma nova chance de aprender com Deus. Todos os dias. Ele diz mais aqui, ó, estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou. A gente tem que juntar todas as armas que Deus providenciou para nós, todas. É o jejum, é a consagração, é o estudo da Bíblia, é a oração sem cessar, como diz, né? Nós temos que orar a Deus sem cessar. Todas essas armas que foram entregues para nós temos que usá-las todos os dias, porque a guerra é permanente, é diária. Diz assim, ó, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Com Deus, com as armas que Deus nos deu, se utilizarmos elas, nós permaneceremos de pé. Aleluia! Diz mais aqui, ó, quais são essas armas? A verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé, não é de qualquer jeito não, é com fé que a gente tem que orar. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente, encorajem uns aos outros. Boa noite, Luciana Tenório. Para que ninguém venha cair ou vacilar. Irmãos, que linda essa palavra. Essa tradução aqui, eu fiquei boba com ela. Como abriu a minha mente. Não é forte? É diferente, né, a tradução da Bíblia que a gente costuma ler diariamente para essa mensagem. Como ela abre a nossa visão, como ela abre o nosso entendimento. Ela por si só já fala, né? A leitura dela por si só, ela já fala. A gente fica sem palavras, ela já fala. Essa tradução, Ellen, essa Bíblia, a Bíblia A Mensagem, ó. Bíblia na linguagem contemporânea. O pastor Marlon andou indicando essa Bíblia também nas lives que ele andou fazendo. É uma Bíblia que a gente conheceu através de uma ministração de um cantor gospel, né, que a gente gosta muito. E um trecho dessa Bíblia que ele leu num dia que ele estava ministrando, que a gente ouviu, a gente se apaixonou e falou, meu Deus, eu preciso dessa Bíblia. Vamos providenciar essa Bíblia. E o pastor providenciou
E tá aqui, é uma Bíblia que a gente... ela é ótima, Ellen, ela é ótima. Dá um entendimento, né? Muito grande. Então, crente é bom quanto mais Bíblia, várias traduções, várias interpretações pra gente estudar, pra gente aprender, pra gente se aprofundar, quanto mais melhor. E essa daqui é uma das que eu mais gosto de ler. E é uma que o Danielzinho, meu filho menor, também tem lido, né? Como ele é pequenininho, ele tem feito os devocionais dele e às vezes é um pouco mais complicado para ele entender outras linguagens. Então essa linguagem para ele é sensacional. Ele entende aquilo que ele está lendo, aquilo que Deus quer falar com ele de forma mais fácil, né? Então é uma Bíblia que eu super recomendo. Se vocês puderem adquirir, ela é sensacional. Então tá aqui. A gente precisa se revestir, se encher e utilizar de todas essas armas, que não são armas qualquer. Não são armas qualquer. São as melhores armas, como ele diz aqui, ó, são as armas mais eficazes e feitas com o melhor material. Gente, tudo aquilo que é feito pela mão de Deus é perfeito, né? Não tem falha, é perfeito. É perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Então a gente tem que aprender com essa palavra, a gente tem que aprender com o Senhor, a gente vai conseguir destruir e resistir o inimigo, é com a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra. Então nós cristãos temos que conhecer mais ainda, né? Porque como diz aqui essa passagem, a gente não está lidando com qualquer pessoa, não é uma brincadeira. É uma guerra, é uma luta constante, é uma luta diária. E só vai ficar de pé aqueles que souberem se utilizar dessas armas que Deus nos deu. Deus confiou essas armas para nós. Essas armas estão disponíveis na nossa mão. A gente tem acesso direto com o Senhor. Em oração, em consagração, a gente vence todas essas lutas. A gente passa por esse deserto e sai dele de pé. Em nome de Jesus. Volta lá para Mateus, a gente vai finalizar aqui. Eu quero mostrar um último detalhe para vocês. Em Mateus, de novo, capítulo 4. Vamos direto para o versículo 11 para finalizar. Amém? Mateus 4, versículo 11. Após essa luta espiritual, essa batalha de Jesus contra o diabo, de Jesus contra o seu inimigo, a Bíblia diz que então, no versículo 11, então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. Resistir ao diabo até que ele fuja de você. Sabe por quê? Porque no fim da prova, porque no final dessa passagem, no final desse deserto, o Senhor enviará anjos para te servir. Oh, glória a Deus! O Senhor te enviará anjos para trabalhar em seu favor. A Bíblia diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Deus tem anjos ministradores de bênção. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para trabalhar em nosso favor. Deus dará ordem aos anjos dele, para que no fim dessa prova eles venham e nos sirvam. A nossa vitória está ali no finalzinho dessa prova. A nossa vitória, as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, está no finalzinho dessa passagem. Fica firme, resista firme. Deus tem bênção para você aí no final. O deserto não é um lugar de morada. O deserto é um lugar de passagem. É um lugar de aprendizado, é um lugar de amadurecimento, é um lugar de adquirir experiências, lições para levar para a vida toda. O deserto é um lugar onde você vai se firmar, você vai aprender a confiar no Senhor. O deserto é um lugar onde vai te fazer se achegar mais perto de Deus.
Resiste firme. Eu não sei que situação que você está passando. Eu não sei que luta que você está passando. Eu não sei se é resultado de uma colheita, né? É resultado de uma semente, de uma plantação e que você está colhendo. Porque como eu disse lá no início, às vezes nós passamos por situações difíceis porque nós plantamos um erro, pecado, escolhas contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus. São plantações erradas, são sementes que nós lançamos nessa terra. Nada que a gente faz passa ileso, nada. Nada do que a gente faz, nada do que a gente planta vai passar ileso, nós vamos colher. Mas até mesmo esse deserto, essa dificuldade, essa tribulação que você pode estar colhendo nesse momento, até nesse tempo, até se foi algo que você plantou, por isso que você está colhendo, resiste firme, porque lá no final o Senhor enviará anjos para trabalhar em seu favor. Lá no final você alcançará a misericórdia do Senhor e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Sabe por quê? Porque você aprende na dor. Aprende com a dor. Aprende com a dor. E se você plantou para colher, você está vivendo a sua colheita difícil, então começa a mudar essa plantação. Começa a mudar as tuas sementes. Se você está passando por algo ruim, difícil, por uma situação, por um deserto que foi você que plantou, mesmo assim, resiste firme. Muda as tuas sementes, muda a tua plantação, porque você tem que ter consciência de que aquilo que você plantar, você vai colher. Então muda a sua semente, muda a sua plantação, começa a plantar aquilo que Deus te dirigir para plantar. Comece a lançar as sementes do Senhor, a obediência, a verdade, a justiça, né? São as armas que Deus deu para nós. Comece a lançar essas armas, comece a lançar essas sementes e você vai colher. Agora, principalmente, se você está passando por um deserto, dirigido pelo Espírito de Deus, Deus está guiando você por esse deserto, é porque tem lição aí também, você não está sozinho. Deus não deixou de te amar, Deus não te abandonou, Ele é contigo, Ele está com você dia após dia. Resiste firme, continua plantando as sementes da justiça, continua plantando a palavra de Deus, continua nessa semente, porque a colheita também virá. E quando você planta coisa boa, você recebe coisa boa. Quando você planta coisa ruim, você recebe coisa ruim. Amém? Então vamos plantar as boas sementes e vamos resistir firme. Resistir ao diabo porque ele fugirá de vós. E vai acontecer como aconteceu aqui com Jesus. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ó, a bandeja do Senhor tá assim, ó, preparada para ser derramada. Sabe assim, quando você tá num restaurante chique, com aquelas comidas maravilhosas, e aí vem aqueles garçons com aquelas comidas cheirosas, que a gente fica assim, dá água na boca, fica doido para comer. Não vem um monte de garçom te servir? É mais ou menos como os anjos do Senhor. Deus está ali, ó, só dando ordem e colocando os anjos a posto, colocando os garçons a posto, para na hora, no fim da conta, esses garçons virem nos servir, os anjos virem nos servir, para desfrutarmos o melhor dessa terra, para comermos o melhor dessa terra, e para principalmente estar firmado, ligado com Cristo. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para mim. Resiste, fica firme, em nome de Jesus. Amém? A bandeja está preparada, os anjos estão a postos. Logo mais, muito em breve, tem uma passagem na Bíblia que é um banquete, irmã Maria de Lourdes, é isso mesmo. O banquete do Senhor está preparado e logo, logo nós vamos desfrutar desse banquete. Logo, logo a gente vai desfrutar desse banquete em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui Ellen dizendo, ó, como disse o pastor Marlon nas últimas lives,
o Senhor já tem sua bênção preparada. Seguimos o que Ele nos pediu, é isso aí. E é só resgatar o que Ele já preparou, é isso mesmo. Para um exemplo de tudo isso é Jó. Eu não vou pedir para você abrir não, mas eu anotei aqui para não esquecer de falar, né? Todos nós conhecemos, eu creio que vocês conhecem a história de Jó. Jó passou por uma provinha básica, né, irmãos? Jó passou por situações difíceis. Jó passou por um deserto fortíssimo. Mas Deus estava longe dele? Deus tinha abandonado ele? Boa noite, Joselma. Não, Deus estava com ele. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó. Deus estava com ele. Só que o Jó, por ter resistido, por não ter blasfemado contra Deus, a mulher dele não. A mulher dele falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Você ainda retém a sua confiança em Deus? Você ainda retém a sua adoração a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não, como diz para ela, como fala, você tá louca? Jamais vou fazer isso com meu Deus. E aí a Bíblia diz no final, depois de todo aquele deserto que Jó passou, a Bíblia diz que o último estado de Jó foi muito mais abençoado que o primeiro. O último estado de Jó foi muito mais abençoado que o primeiro estado. Irmãos, é dupla honra. Aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que você já tem. Aquilo que Deus tem para te dar, aquilo que Deus tem preparado para os anjos vir e servir, é muito melhor do que aquilo que você já recebeu, do que aquilo que você já ganhou, do que aquilo que você já conquistou. O seu estado, o segundo estado, o seu estado, depois de passar por esse deserto, será muito melhor, será muito mais abençoado do que o primeiro estado. Creia nisso, em nome de Jesus. Resiste. Vamos aprender com essa quarentena de Jesus. Vamos usar as armas que o Senhor nos deu. Vamos nos consagrar, vamos nos preparar, vamos guerrear. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa guerra é espiritual, é em oração, é revestido da palavra que a gente vai conseguir vencer essa guerra. Vamos resistir, que o diabo vai fugir e os anjos virão e nos servirão, e o nosso segundo estado será muito maior, será muito melhor do que o primeiro. Pode crer nisso, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio e eu tomo posse dela em nome de Jesus. Amém?